Você acha que sabe o que é maldade de verdade? Na real, você já parou pra pensar qual o ser do Monstroverso é o mais cruel de todos? E eu não tô falando apenas de quem tem mais força, mas de quem sente prazer na dor e na destruição de suas vítimas. Muitos acham que o Godzilla e o Kong são o ápice do poder, mas existem registros de criaturas que não buscam equilíbrio, e sim o sofrimento. De tiranos que escravizam a própria espécie a máquinas criadas apenas para trucidar. O que vamos ver hoje desafia qualquer instinto de sobrevivência. Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar os 5 vilões mais sanguinários do Monstroverso. E eu garanto, o primeiro da lista vai fazer você ver o termo monstro de um jeito totalmente novo. No Monstroverso, a linha entre o predador natural e o vilão maligno é bem clara. Para montar essa lista, a gente precisa separar o que é perigoso do que é ser sanguinário. Enquanto titãs como Godzilla lutam para manter a ordem do planeta, outros surgem como o único propósito de causar o caos. O Godzilla pisar num prédio e matar gente sem querer é uma coisa, né? Agora, olhar nos olhos da vítima e prolongar a dor é algo totalmente diferente. Hoje vamos mergulhar nos quadrinhos da Monarca para entender quem são as mentes e as garras mais perversas dessa franquia. Abrindo a nossa lista, temos um monstro que não é apenas um animal que dá medo. Ele é o Hammurabi, também conhecido como Skull Devil. Muita gente comete o erro de achar que os Skullcrawlers são apenas lagartos gigantes com fome, mas o Hammurabi opera em nível diferente. Ele representa o que chamamos de predador genocida. Ele não busca apenas território ou comida, ele busca a extinção total de linhagens rivais. E para você entender por que ele é tão sanguinário, precisamos olhar a sua biologia. A Monarca classifica essa espécie como hipérvoros, ou seja, o metabolismo dele é tão absurdamente acelerado que ele está tecnicamente morrendo de fome a cada segundo da sua vida. O método de brutalidade dele, revelado nas HQs canônicas do nascimento do Kong, é perturbador. Ele não enfrentou os pais do Kong em um combate honrado, entre alfas. Ele agiu como um estrategista perverso, comandando um enxame para cercá-los no momento de maior vulnerabilidade possível, enquanto a mãe do Kong estava em trabalho de parto. O Hammurabi esperou o nascimento para poder atacar, garantindo que os pais estivessem exaustos e distraídos. Ele e o seu bando devoraram os pais do Kong vivos, enquanto o herdeiro da ilha, ainda recém-nascido, assistia a tudo escondido em uma caverna. Ele não criou apenas um órfão, ele moldou um rei através do trauma. Para e pensa comigo agora. Você consegue lembrar de algum outro monstro no cinema que tenha demonstrado esse nível de covardia estratégica, ou você acha que isso é por instinto de sobrevivência? Mas o que garante realmente o lugar dele nessa lista é um ato de sadismo comprovado no final do filme de 2017. Mano, presta atenção nos detalhes. Quando ele derruba o Kong e o deixa preso nas correntes do navio, ele tem a chance de desferir o golpe fatal na hora. Mas o que ele faz? Ele para e lambe o rosto do Kong. Isso não foi um teste de sabor, né? Foi ele tirando uma com a cara do Kong. Foi um ato de inteligência maligna, saboreando a impotência e o terror do último membro da espécie que ele massacrou. Animais selvagens matam para comer, psicopatas brincam com a comida. Felizmente, o destino dele foi justiça pura. O Kong arrancou as entranhas dele puxando-as pela língua, virando um monstro do avesso. Um fim brutal para um vilão que sinceramente merecia algo ainda pior. Agora nós saímos do cinema e mergulhamos direto nos arquivos da série Monarca. Aqui encontramos um vilão que prova que maldade não se mede por tamanho. Ele não tem uma envergadura de um alfa, mas possui a mente de um torturador. O Ion Dragon, o dragão de íons. Se o Hammurabi era movido pela fome, o dragão de íons parece ser movido pelo sadismo. Ele é aquele tipo de vilão que sabe que é fisicamente inferior aos grandes reis. Então ele não luta para vencer de forma justa, ele luta para mutilar, cegar e prolongar a agonia de suas vítimas. O método de brutalidade primário dele é algo saído diretamente de um filme de terror corporal. Ele produz uma substância viscosa e química chamada nácar, uma espécie de vômito perolado que endurece quase instantaneamente ao contato com o ar. O que ele fez com a tripulação do navio do Bill Randa é um dos crimes mais horripilantes da Monarca. O Ion Dragon não matou eles imediatamente, para poder se alimentar. Ele os envolveu nesse nácar, mumificando os marinheiros vivos nas paredes de metal do navio para mantê-los frescos.
recursos. Ele transformou um navio de guerra em uma despensa macabra de cadáveres preservados. Seu ato sádico de loucura acontece quando ele tem a audácia de enfrentar o próprio Godzilla. O dragão de Eon sabe que não pode trocar socos com o rei, então ele joga da forma mais baixa possível. Primeiro ele vomita o Nakar diretamente nos olhos do Godzilla para tentar cegá-lo quimicamente. E enquanto o rei dos monstros está vulnerável e desorientado, o dragão faz algo vil. Ele não ataca as placas dorsais ou o peito, ele vai direto nas guelras. Ele crava os dentes na parte mais sensível, vascularizada e vital da anatomia do Godzilla, tentando rasgar a carne macia para fazê-lo sangrar internamente e sufocar. Isso não é instinto de defesa de um animal acuado, é uma tentativa calculada. Mesmo sendo arremessado contra montanhas, ele continua voltando, voando baixo apenas para conseguir chutar o rosto do Godzilla. Ele parecia sentir um prazer genuíno em irritar e ferir uma força da natureza que ele sabia ser superior. E qual foi o destino dele? Bem, brutalidade gera brutalidade. O Godzilla, cansado dos truques sujos e da dor nas guelras, finalmente o subjugou. O Godzilla agarrou o Ion Dragon e com as próprias mãos literalmente arrancou uma de suas asas fora, descartando o corpo mutilado de volta para um portal dimensional. Um fim humilhante e doloroso para um monstro que adorava brincar com a dor alheia. Agora o jogo começa a piorar e entramos oficialmente no território do pesadelo. Estamos falando de Camazotz, o titã da escuridão. Se os outros vilões dessa lista buscam comida ou território, o Camazotz busca ser o senhor do terror. Ele tem uma motivação muito específica. O Camazotz não quer apenas um reino, ele queria extinguir o próprio sol. Seu objetivo era mergulhar o mundo em uma noite eterna, permitindo que sua espécie se alimentasse da humanidade sem qualquer resistência. Camazotz é um mestre em lutar sujo. Ele utiliza um grito supersônico devastador, capaz de estourar tímpanos e desorientar completamente o sistema nervoso de qualquer oponente. Na sua luta histórica contra o Kong, ele não tentou superar a força bruta do macaco. Ao invés disso, ele usou o som para deixar o Kong surdo e tonto. E então, depois disso, ele conseguiu convocar o Hellswarm, ou seria o enxame do inferno. Milhares de criaturas menores que bloquearam a luz do sol, transformando o campo de batalha em um breu total onde o Kong, que depende da visão, estava completamente indefeso. Imagina lutar contra algo que você não pode ver e que ainda destrói sua audição. Mano, é bizarro. O Camazotz não tem pressa para matar ninguém. Um exemplo disso foi como ele perseguiu o piloto Audrey Burns e seu esquadrão. Ele não os eliminou de uma vez, ele caçou todos eles na escuridão, matando seus companheiros um por um, criando um transtorno de estresse pós-traumático tão perturbador que anos depois ela ainda ficava paralisada de medo. Ele sente prazer em ser um monstro no escuro. Contra o Kong, ele tentou uma tática de execução cruel. Agarrou o rei, levou-o até o céu e o soltou lá de cima, apenas para ter o prazer de ver o protetor da terra cair dos céus e quebrar cada osso do corpo no impacto. Ele é descrito como um vilão que guarda rancor, ele não esquece e não perdoa. Ele caçou o Kong especificamente para tomar o trono através do medo e não pela liderança. A sua derrota foi uma humilhação necessária. O Kong, recuperando seus sentidos e movido pela fúria, conseguiu agarrar um morcego titã e desferir um soco tão brutal que quebrou o focinho da criatura, jogando ele de volta para as profundezas da cratera da Terra Oca. Mano, mas cuidado. Diferente dos outros monstros da lista, o Camazotz ainda continua vivo. Ele tá lá embaixo na escuridão de onde veio, apenas esperando a hora certa para realizar sua vingança. E esse é o ponto de virada do vídeo, onde o horror deixa de ser animal e passa a ser moral. O Scar King é sem dúvida o vilão mais detestável do Monstroverso por causa da sua semelhança com a maldade humana. Nesse ponto do nosso ranking, nós mudamos a chave. Saímos do terror monstruoso e entramos no território do terror tirânico. Até agora falamos de criaturas que agem por instinto, fome ou poder territorial, mas o Scar King é diferente. Ele é o único vilão dessa lista que não age como um bicho, mas como um ditador humano. Ele não quer apenas destruir o mundo, ele quer governar. O diretor Adam Wingard foi brilhante ao desenhar esse personagem para ser o oposto absoluto do próprio Kong. Enquanto o Kong busca uma família, o Scar King busca escravos. Sua verdadeira arma é a escravidão. A maior prova disso é a própria Shimo, a titã do gelo ancestral que tem poder para congelar o planeta sozinha. O Scar King não conquistou a lealdade dela, ele a quebrou através da tortura. Ele usa um cristal de energia que causa uma dor agoniante no sistema nervoso da Shimo para forçar ela a lutar. No filme, a cena dele rindo como um maníaco
maníaco, enquanto aponta o cristal para Shima de embrulhar o estômago. Ele trata um ser divino e milenar como se fosse uma ferramenta descartável. Mano, e aqui vai uma pergunta pra você. Você acha que um vilão que pensa e planeja como humano, com crueldade, é mais perigoso do que um monstro gigante que só quer destruir tudo? Qual desses dois tipos de maldade te assusta mais? Coloca aqui nos comentários que depois eu dou uma lida. E mano, se você prestar atenção nos detalhes do covil dele e ler a novelização oficial, o cenário é de um regime totalitário. O Scar King mantém um harém de fêmeas da sua própria espécie contra a vontade delas, forçando a reprodução para criar um exército de soldados descartáveis. Ele não tem um pingo de honra, ele chuta o pequeno Suco em direção à morte apenas para criar uma distração tática. Ele usa seus próprios súditos, como escudos vivos para se proteger do sopro atômico do Godzilla. Ele é em essência um psicopata com uma coroa de ossos. No seu estilo de combate, ele usa um chicote feito da coluna vertebral de um titã que ele mesmo desmembrou. Ele literalmente usa os restos mortais de um inimigo para flagelar e escravizar os vivos. O seu destino final acontece após a Shimo ser libertada e congelar o seu antigo mestre em um bloco de gelo. O Kong pegou o corpo imóvel do tirano e o esmigalhou contra o chão. Não sobrou nenhum fragmento de osso para contar a história do monstro que tentou brincar de Deus. E já finalizando essa lista, nós trazemos aquele que não é apenas um monstro, mas a definição de maldade pura em toda a franquia. E o primeiro lugar não poderia ser de outro, Se os outros vilões dessa lista eram cruéis, esse aqui é a encarnação do mal puro. O próprio King Ghidorah, o monstro zero. O Ghidorah não é um animal defendendo o território ou buscando equilíbrio. Ele é uma espécie invasora alienígena que caiu na Terra com um único objetivo: terraformar o nosso planeta através da extinção de toda a vida existente. O próprio diretor o define como uma palavra simples: o diabo. Você pode até falar, mas ele é mau, nada demais. E é por isso que ele ocupa o primeiro lugar, porque o sadismo dele está nas entrelinhas. Quer um exemplo disso? Durante a batalha na Antártida, o Ghidorah tem a chance de pulverizar os humanos instantaneamente com seus raios, mas ele não faz isso, ele baixa as cabeças e observa apenas. A análise do filme e a novelização confirmam um detalhe mórbido. A cabeça da direita, o Ni, dá um sorriso sádico, segundos antes da cabeça do meio, o Ichi, descer para triturar a doutora Vivienne Graham. Ele não precisa comer uma humana minúscula para se alimentar. Ele fez isso na frente do Mark Russell e do Serizawa apenas para causar terror psicológico. Ele sente prazer em quebrar o espírito das vítimas antes de apagar suas vidas, saca? Uma das formas mais brutais dele vai além dos raios gravitacionais. É a tortura energética. Na luta final em Boston, o Ghidorah já tinha vencido. Ele lançou o Godzilla da estratosfera em uma queda mortal. Mas ao invés de dar um golpe final rápido, ele escolhe enrolar seu pescoço no rival e drenar sua vida lentamente. A novelização descreve que ele estava saboreando a agonia do Godzilla enquanto o matava aos poucos. Ele queria que o rei dos monstros sentisse cada segundo do seu fim. Enquanto o Hamaraki queria uma ilha e o Scar King queria a superfície, o Ghidorah buscava o hominicídio, que seria a morte de absolutamente tudo. O seu chamado despertou todos os titãs do mundo para caçar a humanidade simultaneamente. Ele não é apenas um vilão, ele é um evento de extinção com personalidade. Foi necessário o poder de um deus furioso para conseguir parar ele. O Godzilla, em sua forma Burning, derreteu as asas do Ghidorah antes de desintegrar a última cabeça sobrevivente com um sopro atômico dentro da sua boca. Não sobrou nenhum átomo para contar a história. De devoradores de paz a ditadores que usam chicotes de ossos, o Monstroverso é muito mais sombrio do que parece à primeira vista. Esses vilões provam que nesses filmes o perigo não é apenas ser pisado, é encontrar algo que goste de ver você sofrer. Mas agora eu quero saber de você. Quem você acha que faltou nessa lista? Existe algum outro titã ou criatura que você considera ainda mais sanguinário do que esses que eu te mostrei hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu essa análise detalhada e quer ver mais conteúdo sobre a lore do Monstroverso e batalhas mortais, já sabe, Deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!